Boa noite, queridos alunos, tudo bem? Vamos lá para a nossa última aula de Direito de Família, onde nós abordaremos o tema bem de família, né? O Código Civil e a Lei 8.009/90 traz duas espécies de bem de família, né? Primeiro, nós temos o bem de família legal, que é o previsto na Lei 8.009/90, e nós temos o bem de família voluntário, que está previsto nos artigos que estão no Código Civil, né? Mas antes de adentrarmos nas espécies propriamente ditas, vamos falar o que seria esse bem de família. O bem de família, ele nada mais é do que o bem, a instituição de um bem, para que ele se torne afetado, a afetação do imóvel para destinação de moradia e ressalvando aqui a dignidade da pessoa humana, né? Então, tornando-se um asilo inviolável da família, impenhorável por dívidas posteriores à sua constituição. Então, o bem de família é uma forma de afetação do imóvel residencial, onde esse imóvel ele se torna impenhorável, né, para algumas execuções, né, posteriores à sua constituição, em se tratando de bem de família voluntário. E qual que é a origem, né, qual que é o embasamento dessa constituição desse bem de família? Nada mais é do que a dignidade da pessoa humana, né? Patrimônio mínimo, ou seja, o mínimo que a pessoa tem que ter, né, para que ela possa gozar aí dessa dignidade da pessoa humana, né? Onde ela vai poder residir com a sua família, com ânimo definitivo, e esse bem de família ele se torna impenhorável para algumas espécies de ações executivas, algumas dívidas contraídas. E nós veremos, então, quais as exceções no que tange à impenhorabilidade do bem de família legal. Então, como eu disse para vocês anteriormente, nós temos duas espécies de bem de família, que é o voluntário e o legal. O voluntário, ele está previsto no artigo 1722 do Código Civil, onde o casal, né, a entidade familiar, um dos cônjuges, um dos companheiros, ele vai instituir como um patrimônio específico, né, para que seja considerado como impenhorável. Então, o artigo 1722, ele fala dessa impenhorabilidade desse patrimônio que será destinado a ser considerado um bem de família, né? Então, é um instituto que o casal, em que o casal, ou um dos cônjuges, ou dos companheiros, aqui a gente fala em entidade familiar, ele poderá ficar isento de algumas dívidas, né? Execução de algumas dívidas, salvo as que provierem, né? Relativos o quê? Ao bem, ao próprio bem imóvel, impostos relativos ao próprio bem imóvel. Essa isenção, ela permanecerá enquanto viverem os cônjuges ou até que os filhos completem a maioridade, não podendo ter o imóvel outra destinação senão que a moradia, né? Ele tem que ter como intuito princípio a moradia da família, né? Não pode haver ali a alienação daquele bem, porque senão ele perderá essa característica de impenhorável, né? Então ele vai afastar ali a afetação desse patrimônio, desse bem de família que foi eleito de forma voluntária, tá? Então, o artigo 1722, ele prevê essa conceituação aí de bem de família voluntário, onde a entidade familiar, seja ela formada por cônjuges, né, companheiros,
ela vai constituir um bem, um patrimônio específico para ser considerado como bem de família e, consequentemente, não ser alcançado por algumas dívidas, né, algumas execuções em decorrência da aquisição dessa obrigação não cumprida, né? Agora, quando se tratar do bem de família legal, que é aquele previsto na Lei 8.009/90, né, ela traz a impenhorabilidade do bem de família legal. E a conceituação, né, o objetivo, o intuito, o princípio, é o mesmo, ou seja, a proteção desse bem, né, dessa moradia da entidade familiar, para que ela possa viver com dignidade e para que ela possa, ali, né, poder criar seus filhos, poder responder pelas suas obrigações civis, né, naquela localidade, naquele imóvel, sem ser importunada, em alguns casos, né, por dívidas constituídas, salvo as exceções trazidas pela própria lei. Né? Então, esse involuntário ou legal, ele é instituído pela Lei 8.009/90, né, que estabeleceu essa impenhorabilidade legal de todas as moradias familiares próprias, uma para cada família, ou seja, se a família tiver 2 imóveis, somente o que ela mora com ânimo definitivo junto com a sua família é que será considerado bem de família, né? Então, o bem de família, o intuito dele é o quê? É a moradia dessa família, é o bem-estar dessa família, é a dignidade dessa família. Então, a partir do momento que ele tem 2 imóveis, o outro imóvel poderá ser penhorado, poderá ser haver constrição judicial em decorrência do não cumprimento de alguma obrigação. Agora, o bem de família, não. O bem de família ele estará protegido, né, se for esse único imóvel onde essa família reside, né, onde essa família mora, onde essa família ela responde, né, pelos atos da vida civil. Então, essa impenhorabilidade do bem de família, ela nada mais é, né, a origem dessa impenhorabilidade do bem de família, nosso direito, ele praticamente copiou, né, um direito que veio de uma origem americana, né, em decorrência ali do problema originário com relação a hipotecas, né, porque aqui no Brasil não é muito comum, né, as pessoas procurarem hipotecar os seus bens, né, os seus bens de família. Já nos Estados Unidos, teve uma época que houve uma inflação do mercado imobiliário, né, onde depois houve uma queda brusca nesse mercado imobiliário e muitas pessoas que tiveram constituídas hipotecas ficaram sem os seus bens imóveis. E em decorrência disso foi criada uma legislação para proteger, né, esse bem de família. Então, é uma lei que foi readaptada para o nosso ordenamento jurídico, mas que o intuito é realmente proteger a entidade familiar para que ela possa ter dignidade e moradia, né? Bom, com relação às exceções, né, trazidas pela Lei 9.099, ela está prevista, as exceções estão previstas no artigo 3º, que traz ali quais as exceções, ou seja, quais as dívidas que a impenhorabilidade poderá ser afastada, né? Quais as dívidas em que a impenhorabilidade do bem de família poderá ser afastada? Primeiro, em razão de crédito de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias. Né? Então, em razão de crédito dos trabalhadores da própria residência, empregados domésticos, né? Se houver ali dívida trabalhista. Posteriormente, no inciso 2 traz, pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel,
no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Então, aqui trata-se mais de uma obediência ao princípio da vedação à fraude contra credores, ou seja, não é justo você fazer um financiamento, né, e o financiamento e esse bem estar protegido se você não pagou. Então, não tem lógica, né? Então, se fosse assim, ia ser muito fácil. Eu poderia adquirir, construir um imóvel sem preocupação de pagar, porque ele ia ser considerado um bem de família, né? Então, a lei, ela não beneficia esse tipo de torpeza, né? Não beneficia esse tipo de prática. Inciso 3. Pelo credor de pensão alimentícia. Então, o alimento, né, o credor da pensão alimentícia, ele também poderá ficar sem o seu bem de família, ou seja, poderá ter o seu bem de família penhorado em razão de crédito de pensão alimentícia, né? Então, devedores de pensão, fiquem atentos aí, que poderão ficar sem o seu imóvel, porque muitas vezes acha que essa imparabilidade ela é inatingível, ela não existe exceções, e a própria lei traz exceções, né? Inciso 4º, para cobrança de impostos predial ou territorial, ou seja, deixar de pagar IPTU, o ITU do imóvel, também poderá o quê? Haver uma execução fiscal e poderá ser penhorado o único bem, o bem de família. Então, no caso de não pagamento de IPTU, de impostos territoriais ou prediais. Para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido com garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Aqui a gente fala do bem de família ofertado, né? Flávio Tartucci fala muito, ele tem inclusive um artigo que ele escreveu que fala sobre esse bem de família ofertado. Então, se você ofertou esse bem de família, o único bem que você tem para morar com a sua família, você abriu mão dessa impenhorabilidade, dessa prerrogativa. Porém, existem posicionamentos contrários, porque seria um direito público, né, de ordem pública. Um direito de ordem pública que não poderia abrir mão. Isso há um confronto, né, de jurisprudência, mas o entendimento majoritário hoje é que poderá, sim, ser penhorado, né, o bem de família em decorrência de ter sido ofertado para garantia do pagamento de um financiamento, de um débito, né? No caso, por ter sido adquirido de produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento ou perdimentos de bens, né, em decorrência de produto de crime, seja adquirido em decorrência de produto de crime ou de execução de sentença penal condenatória. E por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Eu falo muito, né, para os meus alunos, eu cito que desde os primórdios do tempo, a fiança ela é condenada, inclusive, pela Bíblia, né? Então, o livro de Provérbios, salvo engano, fala a respeito dessa proibição de entrar ali nessa fria chamada fiança. Então, no caso, o fiador ele vai responder com o seu próprio bem de família, né? Então, ele responde se o locatário não honrar com o pagamento da locação do imóvel, o fiador poderá ser acionado e, sendo acionado, ele poderá o quê? Ter o único imóvel que ele tem para moradia com sua família ser constrito, haver constrição judicial em decorrência do não pagamento da locação, né? Então, é injusto que existe um confronto ali entre a lei do inquilinato e a lei 8.009/90, porque essa questão se trata de um direito inderrogável, inclusive o direito à moradia previsto na Constituição Federal, está atrelado a um princípio da dignidade da pessoa humana. Então, nesse caso, haveria um confronto de normas aí. Tem entendimento que poderia haver um confronto de normas. Porém,
o entendimento é esse. O entendimento é que, uma vez oferecida a fiança, um contrato acessório, né, a fiança, tanto é que é necessário a outorga uxória ou marital, né, para que eu seja, no caso, considerado, né, fiador, partícipe, né, desse contrato de locação como fiador, eu tenho que pegar a autorização do meu esposo, da minha esposa, para que tenha validade. Se não tiver essa assinatura, esse contrato poderá ser questionado, né? Principalmente no que tange a questão de bem de família, ameaça de regime de bens, divisão, né, de bens. Então, não sejais fiador. Esse é o meu lema. Né? Se realmente é necessário, não tem como eu falar não. Beleza, mas você já vai ciente que você poderá perder ali o seu bem de família. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou para todos que me procuram. Bom, e também, gente, existe a imperabilidade do bem de família rural, né, que se restringe à moradia, né, à sede da moradia e os respectivos bens móveis internos. E a Lei 9.099, né, ela prevê também os bens que guarnecem essa casa, né, essa moradia. Então, há também que se falar em proteção dos bens que guarnecem a casa, desde que eles não sejam bens suntuosos, né, bens luxuosos, né, para que ali, se for bem luxuoso, ele pode ser penhorado. Ele não é considerado um bem de família, ele não é considerado um bem essencial. Já os automóveis, já não se cabe a alegação de impenhorabilidade dos bens móveis, ou seja, dos automóveis que a família obtenha, né, que a família tenha como propriedade, ok? Então, com relação ao bem de família, o voluntário, né, ou legal, ou involuntário, nós ficamos por aqui e ressalvado aqui, alertando vocês que existe ali uma atividade, né, que eu vou disponibilizar para vocês no AVA, e o material dessa aula também disponibilizado no AVA, para que vocês respondam essa atividade e tenham, que vão compor a nota da terceira VA. Então, fiquem atentos, que eu vou postar essa atividade para vocês, para que vocês façam já contabilizando para a prova, para a terceira VA. Então, me despeço de vocês, fiquem com Deus e até qualquer momento.